Quero cumprimentar a todos nesta noite. Sejam muito bem-vindos. E é uma alegria muito grande poder participar desse evento da Conep. Eu quero já agradecer toda a diretoria que nos receberam tão bem. Eu conversei mais com o irmão Humberto, com o Sérgio, e foram realmente muito simpáticos e nos receberam de braços abertos. Isso faz com que a gente se sinta bem. Eu acredito que vocês estão se sentindo bem nessa noite, não? Estão, não é? Amém. E a minha esposa, pode ficar em pé aí para que todos conheçam, ela faz parte um pouquinho do testemunho, não é? Porque o meu testemunho é um testemunho que fala de milagre, fala de experiências com Deus e fala de um chamado para o ministério. E eu quero também agradecer o Fernando e a Viviane, que também estão acompanhando, são amigos já de longa data. O Fernando ele é consultor da empresa Terra Network e ele disse que todos que estão presentes aqui vão ganhar um ano de internet grátis. Eu só falo contigo no final, não é? É só falar comigo depois. Brincadeiras à parte. Tá gravado, ó, Fernando. Arranjei um problema para ti. Não tem problema nenhum. Tá, só passar depois lá nos fundos falar com ele. Então nessa noite eu quero falar para vocês, e eu quero que, se alguém aqui nesta noite, nessa reunião, não conhece a Deus ainda, quero que você saiba que quem está aqui falando diante de você é alguém que pensava como você. Se há alguém que ainda não teve a oportunidade de ter experiências com Deus, ou tem muitas dúvidas sobre isso, a respeito de Deus, eu pensava como você. E eu não posso deixar de dar o meu testemunho aqui sem falar um pouquinho do passado, porque ao longo dos anos as coisas foram se encaixando de uma maneira que hoje é como se viesse uma luz sobre a minha vida e esclarecesse tudo o que aconteceu desde que eu era criança. Eu quero dizer que quando eu era criança, a minha esposa já havia sido abandonada no Hospital da Santa Casa de Misericórdia. Recém-nascida, alguns meses de vida. E eu, em outro lugar, crescendo. E o meu pai, ele tinha uma casa aqui no litoral gaúcho, aqui no nosso litoral, e nós gostávamos muito de ir para lá. Eu diria assim que a maior parte da minha infância, os momentos mais felizes da minha infância, foram naquele lugar. Porque é questão de 20 anos atrás, 25 anos atrás, então, outros tempos, tínhamos liberdade de brincar, era muito bom. E eu hoje tenho certeza que Deus, Ele não só nos criou, mas como Ele tem um projeto para todos nós. E quando Ele nos criou conforme a sua semelhança, quando eu digo não é uma questão física, mas significa que Ele nos criou e colocou em nós um pouquinho das qualidades que Ele tem, aquelas que Ele pôde nos colocar. O seu poder, a sua onisciência, a sua onipresença, Ele não pode, é só dele. Mas a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de pensar, o nosso intelecto, a nossa inteligência, tudo isso veio de Deus. E nós só não vivemos aquilo que Deus tem para nós, se nós não quisermos. Se nós fecharmos o nosso coração e virarmos as costas para Ele, o projeto dele não vai acontecer. Mas se você quiser, vai. Porque Ele está o tempo todo de braços abertos, esperando para cumprir na tua vida o que Ele quer. E eu falo aqui hoje como um ex-ateu. Ex-ateu, e vocês vão entender o porquê. Mas quando eu era criança, como eu estava falando, eu era como todas as crianças, brincava, contente, satisfeito. Mas eu lembro que eu já era desde aquela idade muito questionador das coisas da vida, das coisas do mundo. Perguntava, de onde será que viemos, o que somos, para onde vamos? E quando eu falo isso, falo com 7, 8 anos de idade, já pensava essas coisas. Muitas coisas me afligiam. Inclusive no colégio, quando eu estava no colégio, eu olhava às vezes crianças brigando e eu pensava, por quê? Por que isso? Por que não amar? Onde está o amor? Por que algumas pessoas fazem o mal e outras fazem o bem? E a minha inocência não permitia compreender que existe a necessidade
de que Deus more dentro de nós para que nós possamos dar o fruto realmente que Ele deseja. E nessas meditações, nesses questionamentos, eu lembro que havia um lugar que muitas vezes quando eu ia andar de bicicleta, às vezes no final de tarde, chamava a minha atenção, aquele pôr do sol avermelhado, e lá muitas vezes, enquanto todo mundo estava brincando, eu me retirava e ficava ali. E isso é muito forte para mim. É muito difícil falar, porque eu estava até comentando com o Fernando, eu estou acostumado a pregar a palavra de Deus, mas falar dessas experiências fortes é emocionante. E eu lembro que lá, da minha maneira, sem entendimento, em pensamento muitas vezes, eu colocava todas essas perguntas que me afligiam. E certas vezes eu sentia o conforto, como se algo me respondesse, como se algo dissesse e me consolasse, me desse as respostas. E foi naquela época, inclusive, que parece que algo já me avisava o que iria acontecer na minha vida. Aquele lugar onde era um momento de tantas alegrias e felicidades, parece que algo já havia começado a preparar e me dizer, olha, esse tempo vai acabar, esse tempo vai passar. E aquilo me trazia angústia, e eu não entendi o porquê. E em um certo dia eu tive um sonho, e nesse sonho meu pai estava sobre uma cama branca, todo de branco. E eu olhei meu pai, abracei ele e falei, pai! Aquilo era como se fosse uma despedida. Parece que algo já me preparava para uma grande mudança na minha vida. Isso foi mais ou menos em 1985, 86. E no dia 15 de outubro de 1987, meu pai veio a falecer. E realmente nós nunca mais podemos continuar indo àquele local. E o pai, ele faleceu na nossa frente. Eu tinha 10 anos de idade, na minha frente, na frente da minha irmã. E a partir daquele dia que aquilo aconteceu, nunca mais a minha vida foi a mesma. A minha mãe não teve estrutura, não teve sabedoria, ela fez o que pôde, o que estava ao alcance dela. A minha mãe batalhou muito, lutou para que nós pudéssemos sentir o menos possível aquela mudança. Mas foi muito difícil, nós perdemos muitas coisas, tivemos que nos desfazer de praticamente tudo que tínhamos. E eu fui crescendo, sempre com esses mesmos questionamentos, essas dúvidas. Mas fui crescendo como um jovem desacreditado, por ter visto meu pai morrer na minha frente e não compreender por que aquelas coisas aconteciam. E fui crescendo desacreditado, com a estima baixa, um jovem que só não foi por um caminho muito pior, porque eu lembrava do meu pai e eu lembrava da ética que ele tinha, de como ele era uma pessoa correta, para ver como marca isso para os nossos filhos. A importância do fazer muito mais do que o falar. Isso é fato, né? Falar é uma coisa, mas demonstrar é bem diferente. E isso impediu que realmente eu caísse num abismo. Eu e minha irmã começamos a conhecer a noite, começamos a conhecer as festas, começamos a sair. Nunca me envolvi com droga, graças a Deus, mas nós bebíamos muito. E como grande maioria da juventude faz hoje, né? Sai, bebe bastante cerveja, faz festa, volta para casa. Mas eu me lembro como se fosse hoje, que cada noite que nós fazíamos isso, no final da noite, começava a vir um sentimento de culpa, um sentimento de arrependimento, e um sentimento que dizia, isso não é para ti. Mas o homem, ele tem 3 estados, que é o estado natural, quando ele não conhece a Deus ainda. O estado espiritual, depois que ele conhece, e o estado carnal, que nós chamamos, que é quando, depois de conhecer a Deus, resolvemos abandoná-lo. E quando nós estamos no estado natural, nós não compreendemos, porque as coisas de Deus parecem como loucura. É o que a palavra de Deus diz. E eu não entendia qual era a verdade, qual era o caminho certo. Seguia a minha vida.
E eu lembro que um casal de evangélicos naquela época, não sei como, conheceu a minha mãe, conheceu a minha família e tentaram falar de Deus para nós. Tentaram, foram várias vezes na nossa casa, várias vezes. E por isso que eu digo hoje com muita certeza, que se você não conhece a Deus, preste muita atenção nesse momento. Nada disso aqui está acontecendo por acaso. Nada. Nada é por acaso. Até que chegou um momento que esse casal desistiu. Nós chegamos aí num culto uma vez e eles desistiram. E fomos seguindo a nossa vida. E aquele vazio preenchendo a alma, aquele vazio no peito. E eu muitas vezes digo, olha, aquela sensação é tão difícil de explicar, que é como sentir saudade de alguma coisa que a gente não conhece. A gente quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo, com todas as pessoas ao mesmo tempo, para ver se preenche esse vazio. Mas esse vazio não vai ser preenchido dessa maneira. Não importa. E Deus, Ele quer o melhor. Quer que prosperemos, quer que conquistamos. Quem diz o contrário está mentindo. Mas nada vai preencher a nossa alma. Porque foi Ele que deu, Ele que fez essa alma para adorar a Ele. Para se relacionar com Ele. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O corpo que nós interagimos, que estamos aqui podendo se cumprimentar. A alma que é o nosso intelecto, e o espírito, que é pelo qual nos deu a vida, o sopro da vida, através de Deus, e é pelo espírito que nós vamos nos relacionar com Deus e vai afetar a nossa alma, vai preenchê-la do espírito para a alma, da alma para o corpo. E chegou um dia que a coisa estava ficando tão feia, a minha descrença, que eu comecei a virar as costas para qualquer pensamento de que existia um Deus. Comecei a virar as costas de tal maneira e buscar uma explicação científica para tudo. E olha, é difícil talvez encontrar alguém hoje que tenha falado tão mal de Deus como eu. Que tenha criticado tanto Deus e qualquer coisa relacionada a Deus. Você está falando com alguém que jamais colocaria o pé dentro de uma casa de oração. Alguém que não suportava, que quando eu via a minha avó orando na refeição, eu começava a rir. E chegou um ponto que as forças deste mundo tentam nos afastar de Deus, que eu comecei a procurar até coisas absurdas, como navegar na internet, em sites satânicos, sites terríveis, e eu nunca esqueço algo que me marcou. E eu quero contar todas essas coisas para vocês, porque eu quero que vocês pensem hoje, o que aconteceu na vida dele? O que aconteceu na vida dele para ele ter mudado de lado desta maneira? Eu lembro que um dia eu cheguei do trabalho, eu trabalhava à noite, e eu cheguei e me deitei e a minha mãe tinha um crucifixo. E eu virei aquele crucifixo do avesso. Por zombaria. Por zombaria. Por qual motivo fazer isso? E escutando músicas terríveis, lendo sites de satanismo, cheguei até a já ler mandamentos satânicos. Eu até uma vez contei para o meu pastor que até a Bíblia satânica eu li por cima. Então veja bem, indo completamente para o caminho errado, que só traz desgraça e destruição. E chegou um momento que aquele vazio era tão grande, mas eu já estava tão cego, que eu continuava criticando a Deus. Ah, de quem falasse de Deus para mim. Quem falasse. Só que nada preenchia. Um dia eu falei, eu não aguento mais. Eu não quero mais essa vida para mim. Eu não estava falando conscientemente que queria Deus, não. Eu falei, eu não quero mais essa vida. Uma vida desacreditada, sem sonhos, sem perspectivas, sem entender para onde eu vou, de onde eu vim, o que sou. Por quê? O que eu sou? Qual é a minha função nessa terra? Qual é a minha função aqui neste lugar? E vejam bem, quando eu falei isso sozinho, dentro de alguns dias eu conheci minha esposa. Eu
Eu conheci minha esposa e quando eu conheci ela, eu era um ateu nato. Apesar de ter tido aí este contato na infância, que a família do meu pai eram todos luteranos, da minha mãe católica, mas era aquela relação de orar o Pai Nosso na hora da mesa e acabou. E quando o pai faleceu, eu tinha 10 anos, então de lá para cá, qualquer sentimento voltado para Deus se degradou totalmente. E quando conheci minha esposa era filha de criação. Lembra que eu falei que ela foi abandonada na Santa Casa? Eles iam adotar um menino. Eles não queriam adotar uma menina. Veja como tudo na vida se encaixa. Então, quando foram ao hospital, meu sogro pronto para adotar um menino. Chegou lá, minha sogra se encantou com ela. Viu ela magrinha, pequenininha, ali no hospital, desnutrida. E botou os olhos nela e quis ela. E levou ela para casa. Talvez se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos nos conhecido. Talvez eu não estaria aqui nesta noite. E nós nos conhecemos, e já desde os dias seguintes que nos conhecemos, já ficamos juntos, fomos morar junto. Porque eu sempre, apesar de não ser cristão, sempre procurei fazer as coisas corretas. Errei muito, mas procurava fazer as coisas corretas. E quando eu conheci minha esposa, óbvio que os pais dela vieram falar o quê? De Deus para mim. Mas dizem que teimoso é o que teima com o alemão, né? Eu jamais. Um dia eu resolvi aceitar o convite. Deixei o meu orgulho de lado e aceitei o convite e fui na igreja do distrito de Camaquã, irmão Manuel Tavares, que é de lá, conhece. E quando nós fomos naquele culto, eu fiquei assim, no final da igreja, escondido. Imagina que lá um pouco escondido com a minha esposa. E chegou na hora do convite, ela falou, vamos lá, vamos receber a oração, vamos lá para frente. E eu fui muito contra a vontade, mas muito contra a vontade. E quando eu chego lá na hora, preste atenção, eu vou lhe relembrar, quem está falando isso é alguém que odiava as coisas de Deus. Uma pessoa cética. Nunca fui uma pessoa que deixa me enganar pela emoção. E quando chegamos lá na frente no convite, o pregador aponta para nós dois. Deus tem um projeto na vida de vocês dentro da obra dele. Eu arregalei os olhos e quando cheguei em casa, quem é que escutou? Minha esposa. O que será que eu disse para ela? Chegou no quarto, aquele silêncio, aquela coisa toda, eu não me aguentei, daqui a pouco eu olhei para ela. Mas o teu pai é brincadeira, hein? Teu pai não é fácil. Ela, mas o que foi? O que aconteceu? Mandar o pregador dizer aquilo para mim, para me converter. E ela falou, hoje que eu conheço o lugar sério como é lá, é uma piada o que eu falei. Mas naquele momento era muito claro. Querem me levar a qualquer custo para a igreja. E a minha esposa falou, não, isso não existe. Não dei bola. E fomos tocando a nossa vida vazia. Vida vazia. Sempre as coisas dando errado, as coisas não iam para frente, sempre dando errado. Vinha uma dificuldade, parece que o mundo ia desmoronar. É assim. Parece que qualquer coisa virava uma tempestade no copo d'água. Então nós fomos seguindo a nossa vida. E a minha esposa, quando eu conheci ela já tinha um filhinho de 5 anos, o Alisson, que hoje ele me chama de pai, porque o pai dele, quando ele tinha 1 ano, 2 anos, não teve mais contato, foi embora. E eu assumi ele como meu filho, tenho a guarda dele, tudo. E quando ela teve o Alisson, ela quase morreu. Mas eu queria muito ter filhos, não imaginava não ter filhos. Não que o Alisson não seja para mim como um filho, claro que é, mas nós queremos, não é? Ter um filho, assim, o ato de ter um filho. Então daqui a pouco, engravidou. Minha esposa engravidou do Gustavo, eu tenho 3 filhos. Eu tenho um filho de 6 anos, um de 8 anos e o Alisson de 17 anos. 3 homens.
Vocês devem imaginar que a minha esposa tem pouco trabalho em casa, né? Pouquinho coisa, não. Ela dá um jeito, ela se vira. E quando ela engravidou do Gustavo, já começaram a aparecer os problemas, as complicações. E o médico disse, você vai ter que ficar internado. E eu tirei férias, saí de férias, e fiquei no hospital com ela durante 30 dias. Dormindo no mesmo quarto, acompanhando todo o processo, porque o médico tinha que cuidar do amadurecimento dos pulmões, todo o processo, porque nós tínhamos que prolongar o parto o máximo que desse. E eu fiquei 30 dias lá dentro. E a coisa começou a apertar, e o médico realmente começou a considerar os riscos que estavam, e ela ia ter que fazer cesariana dele prematuro mesmo. Não sabíamos se ia dar tempo de amadurecer o pulmão. Não deu tempo para dar muitas injeções. E eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei na capela da Santa Casa, eu cheguei lá, me ajoelhei, e a coisa é assim, quando a coisa aperta, aí todo orgulho cai por terra. Todo orgulho vira pó. E aí nós nos damos conta da nossa fragilidade. Você sabia que tem um provérbio que diz que é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa? Parece estranho, não é? Parece errado. Mas é que quando nós vamos à casa de luto, nós aplicamos isso ao nosso coração. O que a palavra quer dizer? Que nós reconhecemos a nossa fragilidade. Que podemos acabar amanhã. E se aplicamos isso para a nossa vida, nós vivemos melhor. Entendendo essa fragilidade, essa limitação. Porque o nosso engano é justamente esse, é quando nós achamos que somos donos dos nossos projetos e dos nossos caminhos. E a palavra também fala que frágeis são os projetos dos homens. Porque quando nós falamos, olha, vou àquela cidade e vou fazer tal coisa, a palavra diz que nós devemos dizer, se Deus quiser, eu vou até aquela cidade e farei tal coisa. E eu me ajoelhei naquela igreja, e ali eu falei da minha maneira. Eu pensei, se existe um Deus, falei, Deus, eu faço qualquer coisa. Olha como, pense nisso. Na hora do aperto eu faço qualquer coisa. Nós não precisamos disso. Nós podemos olhar para o presente que Deus quer nos dar. E não precisamos esperar chegar esses momentos. E eu falei, Deus, eu entrego a minha vida para Ti. Mas não deixa o meu filho morrer. E eu fiz isso várias vezes quando meu filho foi para a UTI. E eu olhava ele pequenininho, e ainda veio, o primeiro veio muito parecido comigo, veio xerox. E eu olhava ele ali frágil, pele branquinha ali, sabe? Tendo que ficar naquela incubadora. E ele não melhorava, não melhorava. Aí um dia apareceu um irmão lá para orar por ele. E esse irmão, eu não vou entrar no detalhe porque o tempo não vai permitir, mas esse irmão fez essa visita muito por acaso, foi uma coincidência. E ele foi até a UTI e colocou lá um alinho ungido, orou por ele. E não deu 3 dias, 4 dias, o meu filho estava em casa. Lembram da minha promessa? Vocês acham que eu cumpri? Qual é a opinião de vocês? Será que eu cumpri? Esqueci no dia seguinte. Não apliquei o pensamento aquele da casa de luto. Não apliquei. No dia seguinte, mesmo ateu. Quem eu falei isso? Não tinha testemunha. Só faltou dizer isso. Mas a vida foi continuando, vazia do mesmo jeito. O que acontece? Eu queria mais um filho. Mas os riscos aumentariam. E nós relaxamos, não ficamos tentando. E a minha esposa foi fazer um exame, eu não lembro se foi uma tomografia. Foi uma tomografia, não é? Sim. Ela foi fazer uma tomografia. E apareceu que ela estava grávida do Guilherme. E eu lembro que nós entramos em pânico porque ficamos pensando se o exame poderia ter afetado ele. E eu lembro que o médico ainda falou, não sei se ele foi muito correto ou não, mas ele falou, olha, se vocês quiserem,
gente pode interromper. Não digo nesse sentido que ele falou, eu digo ser correto. Isso é óbvio que isso está incorreto, mas eu digo que ele falou, eu não sei se ele foi correto no diagnóstico dele de que realmente teria esse risco todo, mas ele disse, existe o risco sim, e não sabemos qual. E para completar, ele ainda ficou perto de um coágulo de sangue no útero da minha esposa. Tudo para ser perdido. Então foi aquela luta, e quando chegou próximo, já, não sei, de 7 meses, 8 meses, vocês imaginem o que aconteceu. Aonde eu fui parar de novo? Aonde? Passei exatamente 30 dias nas minhas férias novamente, no mesmo hospital, acho que foi até, olha, não lembro se foi no mesmo quarto, mas no quarto ao lado. Mesma situação. E eu acho hoje engraçado isso, porque eu lembro que eu fui à capela novamente. E olha o discurso que eu dei para Deus. Deus, eu sei que eu prometi e não cumpri, mas dessa vez eu vou cumprir. Salva o meu filho, porque nós não vamos mais ter filho. Isso aqui vai ser o último. Vai ser o último. Nós não vamos mais, vamos já fazer o procedimento para não ter mais. Salva ele, Senhor. Minha família vai ser completa. Eu, minha esposa, 3 filhos, está tudo ótimo. E ele veio, olha, nasceu prematuro, mas nasceu forte. Não precisou ficar na UTI. Não precisou. E o que aconteceu? Preciso falar para vocês ou não? Não. Posso economizar saliva aqui ou não? O que aconteceu? Virei as costas novamente. E aí eu penso que Deus, Ele nos ama tanto, que eu falei aqui no início, que só se nós negarmos o projeto de Deus na nossa vida realmente, porque Ele não arromba a porta, Ele chega suavemente. Mas tem vezes que Ele quer, e Ele faz, mesmo que a gente fuja. E havia já um chamado na minha vida. Existia um chamado para o ministério. E o que aconteceu? Aí veio o ponto fraco. Nós voltamos para casa e nós na época compramos um apartamento próximo da igreja lá do distrito Camaquã, onde nós iniciamos os nossos primeiros passos em Deus. E quando moramos lá, estávamos felizes, entre aspas, o mesmo vazio. E daqui a pouco, a minha esposa, da noite para o dia, começa a sentir-se mal. Um mal-estar aqui, um mal-estar ali, um mal-estar aqui, um mal-estar ali. E começou a sentir-se mal do coração. Começou a sentir arritmias terríveis, terríveis. Mas algumas semanas antes de acontecer isso, preste atenção, na minha empresa, eu estou lá há 13 anos. E desde que eu iniciei até a época que aconteceu isso, eram em torno de 9 anos, 10 anos de empresa. Nunca alguém havia falado de Deus para mim dentro daquela empresa. Então um dia resolvemos selecionar um funcionário. Precisávamos muito de um funcionário urgentemente. E o meu gestor, ele sabia também dessa necessidade. E fizemos um processo seletivo e escolhemos um nome. Só que este nome estava com intenção de viajar para os Estados Unidos, estava com intenção de outros projetos, e estava com férias solicitadas, não poderia abraçar as demandas que nós tínhamos ali. E falamos isso para o meu gestor olhou para mim e disse assim, não, mas eu quero ele. Eu não entendi. Então esperamos ele voltar de férias. Quando ele volta de férias, comecei a conhecer, era um cristão, e começou de vez em quando, falava de Deus, e aí começaram os problemas esses que eu falei da minha esposa. E ele presenciou tudo praticamente ao meu lado. Eu já chegava no trabalho maltrapilho no sentido de não fazia barba, botava qualquer roupa, não me importava muito mais com as coisas, porque todos os dias minha esposa passava mal. Todos os dias tinha um telefonema para o meu trabalho, para dizer, vem para casa, que eu não estou bem, ou vem para casa que eu caí na frente das crianças. Teve um dia que ela se sentiu mal e caiu. Naquela época o Guilherme tinha o quê? 2 aninhos, o Gustavo 4, o Alisson 15, 14, ajudaram ela a levantar. Vocês conseguem imaginar isso?
pensar que isso não precisava ter acontecido. E a situação foi piorando, 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 e este rapaz falando: Leonardo, tem uma solução. Deus pode te ajudar. E eu ria dele, ria. Toda aquela situação, o orgulho danado, e ria dele. Chegou um ponto que nós estávamos já indo para os hospitais e ninguém entendia, ninguém descobriu o que ela tinha. Não adiantava remédio, não adiantava, não tinha... Olha, eu perdi as contas dos médicos que a minha esposa consultou. Ela chegou a ter que fazer aquele exame de cateterismo, que ela inclusive quase teve uma parada cardíaca. Até por isso nós passamos, e eu sempre pensando: como eu ficarei com os meus filhos sozinho? Como ficarei? E nada resolvia. Fizemos os exames e os médicos começaram a falar o pior. Começaram a falar que ela, com 33 anos de idade, ia ter que colocar um marca-passo. Imaginem o choque que eu levei. Nós, um casal de 30 e poucos anos de idade, filhos na flor da idade. Marca-passo. Algo que normalmente acontece com uma pessoa de mais idade. E eu cheguei no fundo do poço desacreditado. Mas aquilo tocou tanto na minha ferida, porque a minha família era o mais importante para mim. Eu não conseguia imaginar vivendo com meus filhos sozinhos, sem a minha esposa, ou a minha esposa em casa naquela rotina, jovem com marca-passo. Até que eu estava tão aquebrantado, meu coração estava já tão aberto, que aí resolveram me convidar para ir na igreja. E nós fomos. Eu fui aquebrantado. E quando chegamos lá na igreja, e aí a denominação não veio ao caso, estou falando que nós fomos porque faz parte, da história, e chegamos lá. No final do culto fizeram uma oração pela minha esposa. Uma oração. Colocaram a mão no peito dela. E eu lembro como se fosse hoje. Ela disse que sentiu um calorão tão forte no peito dela, mas tão forte no peito dela. Ela foi para casa. E já nos dias seguintes ela começou a sentir o alívio. Nos dias seguintes ela começou a sentir já melhor. Então fez novos exames cerca de 10 dias depois. E os exames estão lá, com o pastor Claudemir do distrito Camaquã, dizendo, mostrando o antes e o depois. Antes mostrando o problema e depois sem o problema. Não precisava mais remédio, não precisava mais exame, não precisava mais marca-passo, não precisava mais tristeza, não precisava mais nada. Estávamos livres daquela enfermidade. E eu, com aquela situação, resolvi conhecer a Deus. Finalmente resolvi conhecer a Deus. Mas não aceitei de todo o meu coração, porque a Bíblia diz que nós podemos, pela nossa boca, aceitar a Deus para a nossa salvação, mas o coração precisa crer. Crer para a justificação, para sermos salvos. E naquele momento eu comecei a conhecer a Deus. Por isso eu digo, se você tem dúvidas, se você tem um pouco de receio, um pouco de orgulho, pelo menos diga: eu quero te conhecer, Deus. Faça com que eu tenha uma experiência contigo. Mostra-me a tua paz. Mostra-me como encher a minha alma, para que eu fique tão feliz ao ponto de, seja no momento difícil, no momento bom, eu me sinta satisfeito, eu me sinta bem. Então eu comecei a fazer discipulado e marquei o batizado nas águas. E ali eu comecei a conhecer e nunca me esqueço que na noite anterior ao meu batismo nas águas, eu estava em casa sozinho naquele momento. Começou a vir um sentimento muito forte no meu coração, um sentimento muito forte. E ali eu vi que realmente foi naquele momento que eu aceitei a Jesus de verdade e que o Espírito Santo de Deus começou a habitar na minha vida. Porque começou a vir um sentimento e eu comecei de repente a lembrar de toda a minha vida, de tudo que eu tinha passado. Comecei a lembrar de todas as pessoas que eu tinha machucado, de todas as pessoas que muitas vezes sem querer eu tinha machucado.
Começou a vir lembrança de tudo. E naquele momento eu coloquei-me de joelho ao lado da minha cama e comecei a chorar, arrependido, reconhecendo que eu era fraco e necessitado de Deus. Naquele momento eu reconheci, e eu cheguei ao ponto de telefonar para as pessoas pedindo desculpas, dizendo: olha, eu não sei se em algum momento na minha vida eu te machuquei, mas me perdoa. Eu não sei, porque às vezes nós erramos sem querer e machucamos às vezes sem querer. Eu liguei para minha mãe, eu liguei para tanta gente. E no dia seguinte, eu fui me batizar nas águas. E foi uma experiência sensacional. E depois daquele dia do batismo nas águas, que é uma confissão de fé pública, prestem atenção, passaram-se exatamente 7 dias. O número 7 é um número que representa a perfeição de Deus, do seu Espírito. E o Espírito de Deus é promessa para a nossa vida. Todos nós podemos receber. E quando chegou do 6º para o 7º dia, após o meu batismo nas águas, veio a maior experiência da minha vida. E que hoje, nem que eu quisesse, eu consigo abandonar a Deus. Porque milagre não prende ninguém com Deus. A minha esposa, o milagre que aconteceu na vida dela, se fosse só isso, se eu não resolvesse conhecer a Deus, para entender a sua vontade, eu já tinha abandonado. Eu conhecia a Deus e naquele momento eu ainda era muito cético com relação à palavra de Deus. Eu havia aceitado Jesus, mas eu dizia que a palavra era sujeita ao erro. Como assim escrita por homens, inspirada pelo Espírito de Deus? E veja como Deus, Ele faz as coisas da maneira mais perfeita, porque Ele nos conhece. Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. E quando passou do 6º para o 7º dia, eu estava em casa dormindo com a minha esposa. E de repente ela pegou no sono e uma sensação começou a tomar conta do meu corpo. Uma sensação que é como alguém que faz esporte, corre, caminha todos os dias e sente a musculatura formigar. E aquilo foi aumentando, 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 aumentando. E chegou um momento que eu pensei, eu não posso continuar deitado, eu preciso levantar, ou eu vou orar, eu vou sentar na beira da cama, eu vou levantar, vou tomar uma água. E aí aconteceu o incrível. Quando eu sento na beira da minha cama, se eu estivesse dentro de uma igreja, se eu estivesse dentro de uma igreja na hora da oração, eu talvez teria dito que era emoção. Talvez eu teria dito que eu me confundi. Mas preste atenção, eu estava sentado na beira da minha cama. Alguém que duvidava das promessas de Deus e da sua palavra, mesmo ainda tendo aceitado Jesus, achava que haviam erros. E quando eu sentei na cama, aquela sensação começou a piorar, 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 piorar. Parecia que eu ia desmaiar. E de repente, numa fração de segundos, veio aquela experiência incrível. Desceu sobre a minha cabeça. As minhas palavras explicando para vocês é como eu consigo. Talvez não seja exatamente assim, porque não tem como explicar. Eu senti como que um toque de algo queimando a minha cabeça. E aquilo foi descendo, descendo, descendo. Meu corpo foi pesando 1 tonelada, foi descendo, 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 descendo. E tudo isso numa fração de segundos eu já comecei a escorrer em lágrimas. E a minha mandíbula travou e na mesma hora eu comecei a falar em línguas estranhas. A minha esposa acordou assustada e acendeu o abajur, colocou a mão em mim para tentar entender o que estava acontecendo. E eu permaneci naquele momento por alguns segundos naquela situação. Até que daqui a pouco eu olhei para ela e falei, amor, Deus acabou de me batizar com o Espírito Santo dele. Deus acabou de cumprir na minha vida a promessa que tem para o ministério, para aqueles que Deus quer preparar para servi-lo.
Deus acabou de me dar uma experiência sobrenatural. E no momento que aconteceu aquilo, todas as minhas dúvidas caíram por terra. E dentro de muito pouco tempo depois daquilo que aconteceu, eu comecei a ministrar a palavra de Deus. Alguém que não pisava dentro de uma igreja, 6 meses depois da cura da minha esposa, eu estava visitando enfermos nos hospitais. Eu estava orando por pessoas. Eu estava pregando o evangelho na igreja. E assim eu permaneci, o ministério foi deslanchando, o ministério foi crescendo, Deus foi cada vez colocando mais oportunidades para servir a Ele. E hoje, isso já fazem, está fechando 4 anos desde que a minha esposa foi curada. E de lá para cá, aquele que era ateu, aquele que não acreditava em nada, aquele que duvidava de todas as coisas de Deus, hoje, eu além de ministrar a palavra, estou concluindo agora em novembro o curso de bacharel em teologia. Trabalho como professor de escola dominical, embora neste momento não esteja para concluir o curso. Dou aula de teologia nos cursos básico e médio na igreja. Escrevo, estou tentando iniciar a escrever alguma coisa sobre Deus. Tenho um projeto de escrever um livro com a história, mas isso não é para agora. E eu pergunto para vocês, o que foi que fez um ex-ateu subir em um púlpito e muitas vezes falar para cerca de 250 pessoas? O que fez eu mudar de ideia? O que fez eu mudar de ideia, para você que está aqui nessa noite, foi reconhecer que existe um Deus que nos ama, existe um Deus que Ele tem traçado na palma da mão dEle, embora Ele respeite as tuas decisões, Ele respeita as tuas escolhas, porque Deus, Ele não nos quer como robôs. Seria muito fácil, cria uma humanidade, todos perfeitos, e seguindo só um caminho. Não. Deus quer que nós, por livre e espontânea vontade, venhamos a escolher o caminho que leva a Ele. O caminho que leva à vida, o caminho que leva à paz, o caminho que leva às experiências espirituais, que colocam no nosso coração uma certeza, uma esperança, uma fé de que nada disso aqui é o fim. Nada disso aqui é o fim. E isso eu quero dizer para você. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa noite. Eu não sei realmente. Talvez a curiosidade, talvez o convite querido dos amigos, talvez você esteja aqui porque veio conhecer a Donep. Eu quero lhe dizer uma coisa nesta noite. O mais importante desta noite é que Deus quer que você conheça Ele. Deus quer que você conheça Ele. Dê essa oportunidade. Dê essa oportunidade. Abra o seu coração. E se você não consegue ter uma certeza sobre isso ainda, pelo menos coloque-se à disposição e diga: Deus, eu quero te conhecer. Se há algo na sua vida que te incomoda, se há algo na sua vida que não preenche o vazio, se você não sabe que direção seguir, se você não sabe e já está com confusão sobre o que realmente você quer da sua vida, eu quero lhe dizer: Deus tem um caminho perfeito para você. Deus tem um caminho perfeito de amor, de frutos. Porque somente quando o amor de Deus entra na nossa vida, é que os frutos realmente vão aparecer. É onde nós encontraremos a felicidade realmente, embora a esposa, os filhos, tudo que temos nos traz alegria. Mas é com este complemento, esta pedra fundamental, que faz com que a nossa vida, o nosso lar, a nossa família, os filhos, o nosso trabalho, a carreira, a empresa, tudo siga de uma maneira melhor.
de uma maneira esperançosa, de uma maneira em que podemos crer que há um Deus que sempre faz tudo e procede com o melhor para aqueles que creem nele. E eu quero convidar vocês para ficarem em pé neste momento. Eu quero convidar você para ficar em pé. Eu gostaria de fazer uma oração. E durante esta oração, eu gostaria que você prostrasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos e que neste momento você pensasse por um instante em tudo o que você fez na sua vida rapidamente, onde tudo começou, os caminhos percorridos, aonde você se encontra neste momento. Que você olhe lá para o fundo do seu coração e você pare para pensar realmente se não está faltando algo, se não está faltando algo para complementar. E você que deseja conhecer o amor de Deus, eu quero orar para que nesta noite Ele tire de dentro do seu coração qualquer empecilho, qualquer pedra, qualquer receio que te impeçam de viver as maravilhas da promessa que Ele tem para mim e para você. Feche os teus olhos, eu vou orar rapidamente, mas se concentre na oração. Pense que Deus, Ele preenche todos os lugares, e Deus está aqui neste lugar. Senhor Deus, Pai amado, eu oro a Ti neste momento, Senhor. Estou aqui diante de Ti, reconhecendo, com todos que estão presentes aqui nesta noite, Pai, a nossa fragilidade. Reconhecendo, Senhor, que somos falhos. Reconhecendo, Senhor, que somos limitados. Que assim como viemos a este mundo, podemos partir, Senhor, a qualquer momento. E eu quero neste momento pedir a Tua misericórdia, Senhor. A Tua misericórdia sobre nós neste momento. E que o Teu amor venha, Senhor, em abundância ao nosso coração. Que o Teu amor neste momento, Senhor, venha entrar na nossa vida ainda mais. Que venha clarear o entendimento, que venha clarear os pensamentos, que venha tirar as dúvidas, que venha colocar dentro do nosso coração o desejo de Te conhecer e experimentar, Senhor, a Tua presença. E nesta noite, se alguém aqui que veio a esta reunião, mas que talvez o coração esteja apertado lá fora, pensando em algo que lhe traz aflição, algo que lhe traz angústia, algo que lhe traz sofrimento, eu creio, meu Deus, que Tu podes agir na vida desta pessoa agora. Que Tu podes vir sobre ela, o Teu Santo Espírito pode entrar na vida dela nesta noite, Senhor. Que o Teu Espírito pode trazer a solução, pode encaminhar o melhor para a vida dela de acordo com a Tua vontade. Eu creio, meu Deus, assim como Tu mudou a minha vida, a vida da minha esposa e da minha família, assim, meu Deus, como Tu entrou na nossa vida e fez o nosso coração hoje não sentir falta de nada, porque a Tua palavra diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso não quer dizer que vamos ter tudo o que queremos, embora o Senhor nos abençoe, mas ela significa que com a Tua presença nos preenchemos tanto que não sentimos falta de nada. Muito obrigado, Deus, por este momento. Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.